E a receita de hoje, coxinha tradicional de lanchonete. E a massa é de batata, uma receita fácil, prática, barata, que dá para você vender e ganhar dinheiro. E essa coxinha, ela é maravilhosa, crocante, sequinha e com um recheio muito fácil de fazer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para essa receita vamos precisar de 1 kg de peito de frango, 350 gramas de batatas, 1 colher de sopa de vinagre, 1 dente de alho, 1 colher de sopa de colorau, 2 colheres de sopa de caldo de legumes. O caldo de legumes, ele é fácil de encontrar. Se você não quiser usar ele, você pode usar o tempero completo ou qualquer outro tempero aí de sua preferência. Prontinho. Agora que você já sabe como eu cozinho, vamos para o próximo passo. Eu preciso de um caldo de batatas. Eu vou separar aqui as batatas. Olha só como a nossa batata está bem cozida. O frango também está bem cozido, olha só. Bem cozidinho. Eu preciso de 1 litro de caldo de batatas. Eu separo o frango do caldo. Eu vou colocar esse caldo aqui no liquidificador. Vou colocar as batatas. E vou bater. Prontinho. O nosso caldo de batatas, ele já está pronto. E eu preciso de 1 litro do caldo de batatas. Aí aqui, olha só, pessoal. Não dê 1 litro. Eu vou colocar um pouquinho de água. Você pode colocar água ou leite, tá? 1 litro do caldo de batatas. Aqui na panela eu tenho 100 gramas de margarina. E você pode usar manteiga ou margarina, fique livre. Gente, sabe aquelas dicas? Dicas de milhões. Escreva aí no seu caderninho, porque eu não aceito que você faça essa receita e no final dê errado. Você tem que usar filé de frango. Não use o peito de frango com o osso e a pele. Ele solta gordura e aí quando você for fazer o caldo, vai estar um caldo mais gorduroso e a quantidade da gordura para você fazer a massa já vai mudar. E aí, Ediva, deu errado, por que será? Por isso que eu falo, gosto de mostrar o passo a passo para que você não erre aí, combinado? Eu vou adicionar esse caldo de batatas aqui nessa panela, mas eu só vou fazer isso depois que eu refogar com uma cebola, 1 dente de alho e a margarina. Agora eu vou adicionar o caldo aqui na panela. Esse caldo, ele é tão bom, tão cheiroso e o melhor de tudo, ele é barato, pessoal. Não leva leite, batatas, todo mundo tem em casa, né? É um caldo assim muito bom, fácil de fazer, barato para você fazer qualquer tipo de salgado aí, saboroso e ganhar dinheiro. E esse é o momento para você experimentar para saber se está bom de sal. Aqui eu provei, tá com pouco sal. Eu vou colocar 1 colher de chá de sal. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou adicionar essa farinha aqui no caldo, mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. O nosso caldo já está fervendo. Agora escreva essa dica aí no seu caderninho. Se você já tem experiência, você pode colocar a farinha de trigo toda de uma só vez aqui com a panela na boca do fogão. Mas se você não tem experiência, faça isso. Desligue o fogo e adicione a farinha de trigo toda de uma só vez aqui no caldo. Mas antes disso, eu vou passar pela peneira essa farinha aqui. Você pode colocar a farinha de trigo toda de uma só vez, tá? Farinha de trigo normal, é fácil de encontrar no supermercado. Aí por que, Ediva, você passa a farinha de trigo aqui na peneira? Pessoal, para evitar grumos. Aí você pode se assustar com essa aparência. Não, olha só, gente, se não dá para imaginar que não vai dar certo. Continue misturando, confia em mim. Olha.
Toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. E eu vou levar para o fogo e vou cozinhar por 5 minutos, porque a farinha de trigo aqui, ela só está envolvida no caldo. A nossa massa, ela já está no ponto. Abra a massa com a ajuda de um rolo ou de uma colher de pau. Agora eu vou deixar essa massa chegar em uma temperatura em que eu consiga pegar. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar desse jeito aqui. Vou sovar aqui por uns 3 minutos, só para ela ficar lisinha. Prontinho. Olha só que massa linda. Pronto, a nossa massa já está no ponto. Agora eu vou dividir essa massa em porções de 100 gramas. É uma coxinha grande, coxinha de lanchonete. E para que você tenha noção da quantidade, anote aí no seu caderninho. 15 unidades com o peso de 100 gramas e sobrou essa porção aqui. Agora eu vou bolear aqui as porções, porque isso vai facilitar para deixar toda a nossa coxinha bem redondinha, finalizada, sabe? Se você ainda não tem experiência para modelar as coxinhas, cubra, porque quando você começar a modelar, aí o que é que vai acontecer? Ela vai ressecar. Ou até mesmo para você que já tem experiência, é bom que você cubra as porções, porque a massa resseca e aí quando você for rechear, ela não vai ficar tão lisinha. Então, faça isso aqui, tá bom? Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Escreva isso aí no seu caderninho. Quando você for fazer isso aqui, faça com luvas ou então com garfo, porque o frango ele é muito fácil aqui de estragar. Esse recheio aqui, ele já está pronto. Se você quiser usar assim, pode? Pode. Mas se você quiser intensificar o sabor do recheio, faça isso. 3 colheres de sopa de azeite. Aqui eu tenho uma cebola. Depois vou adicionar um tomate. Eu removi as sementes e vou finalizar com cebolinha. Finalizando aqui o refogado do nosso frango e o sal está no ponto perfeito. Pronto, finalizando aqui o nosso recheio. Cada pessoa tem um jeitinho particular de modelar as coxinhas. Eu modelo assim, olha. Eu pego uma porção e abro a massa como um copinho. Assim, olha. Se você quiser colocar requeijão cremoso, creme X, qualquer outra coisa, você pode. Mas eu não vou colocar. É aquela coxinha de lanchonete bem tradicional. Não se preocupe que não vai ficar um recheio seco, não. Vai ficar delicioso, é bem tradicional mesmo, tá? Essa parte aqui da modelagem, ela é muito importante. Olha, eu faço isso tendo o cuidado de encostar o recheio aqui na parede da massa. Uma das coisas que faz com que a coxinha estoure é ar dentro, aqui, olha, entre a parede da massa e o recheio. Por isso você tem que ter certeza, assim, que você pressionou aqui assim, olha. Aí você faz isso. Prontinho, olha só. A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. Eu vou empanar com farinha de rosca tradicional. Aqui tem 500 gramas. E para empanar, eu uso apenas água. Eu não uso leite, ovo, nada disso para não alterar o sabor da massa. E essa dica aqui de empanar apenas com água, experiência, né? Experiência é um negócio sério, né? Você já me acompanha aqui, você já sabe que Edva, do canal Bistrô dos Salgados, empana com água.
Essa água, ela está em temperatura ambiente. Se você quiser usar água gelada, pode também. Ah, uma dica para você escrever aí. Não faça isso não, olhe. E deixe aqui dentro. Não faça isso, porque a coxinha, ela desmancha. Quando você pegar, você já vai perceber aqui, ó, que ela começou a ficar mole e começa a se desmanchar. Então, é rápido, ó, molhou assim, pronto. Prontinho, pessoal, todas empanadas. E olha só como elas ficam lindas, perfeitas, né? Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí, porque eu ainda vou precisar dele. Escreva aí no seu caderninho essas dicas. Eu posso fritar agora? Posso. Do jeito que está aqui, eu já posso fritar. Vai ficar boa? Vai. Eu sempre falo isso daqui. Resfrie os seus salgados. Resfriar é você colocar na geladeira por no mínimo 1 hora. Para que isso, Edva? Gente, quando você resfria o seu salgado, a fritura ela fica mais uniforme, evita que o empanado solte e sem contar que a crocância é outra. Faz esse teste aí e volta aqui nos comentários e fala para mim. Não é congelar não, tá, pessoal? É deixar na geladeira desse jeito aqui, olha. Você vai tampar e vai levar para a geladeira. Quantos dias, Edva, eu posso deixar na geladeira? Você pode deixar na geladeira por até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Caso contrário, você pode congelar. E como é que congela? Eu não posso pegar desse jeito que está aqui e colocar dentro do saco. Eu não posso fazer isso. Já direto, pegar várias aqui e colocar dentro do saco e levar para congelar. Eu não posso fazer isso porque ele está um salgado mole, olha, porque está morninho. Quando eu colocar aqui dentro e fechar e levar para o freezer, eu vou perder todo o meu trabalho. A modelagem aqui das coxinhas, elas vão ficar feias, vão ficar amassadas. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer um pré-congelamento. Você pode usar uma forma ou uma vasilha plástica e você vai fazer isso. Aí, desse jeito que está aqui, você vai levar para o freezer para fazer o pré-congelamento. O que é o pré-congelamento? É deixar as coxinhas firmes. Quando você apertar assim, olha, ela não vai marcar. Se ela não marcar assim, é porque já está no ponto para você colocar dentro do saco, fechar e deixar lá no freezer. E a validade é de 90 dias. Se você quer saber mais sobre congelamento, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês, que lá eu mostro tudo sobre o congelamento das coxinhas. Mas aqui eu vou levar apenas para resfriar por 1 hora. Aí você pode estar aí pensando, Edva, eu vou fazer para comer ainda no dia seguinte ou vou comer daqui a 1 hora. Você pode, assim que você terminar a sua produção, fritar e comer, não tem problema não. O que eu falo é para você usar isso a seu favor, adiante a sua produção. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar resfriar por 1 hora. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, olha só como as nossas coxinhas ficam lindas, perfeitas para fritarmos. É uma coxinha firme, você pode fritar aí sem medo de errar. E eu tenho certeza que com todas as dicas você vai conseguir. E agora eu vou fritar. Para fritar, eu vou usar uma garrafa de óleo. E a marca do óleo aqui é a marca do mais barato. Eu não tenho esse negócio comigo não, que tiver lá mais barato eu pego. Edva, posso aproveitar o óleo? Gente, pode. Dá para você aproveitar, é só limpar e aproveitar, tá bom? Não pegue a coxinha e coloque com suas mãos dentro do óleo, porque você pode queimar as pontas dos seus dedos, porque ele ferve aqui. Quando está no fogo, aquece ali, você coloca. Não faça isso, nunca nessa galáxia. Nem se você tiver experiência. Use um utensílio, coloque o seu salgado e aí você frita. Se você está começando e ainda não tem um termômetro para medir a temperatura do óleo, que é entre 170 no máximo 180, você vai fazer o seguinte: use uma colher de pau.
Aí quando você colocar o óleo para aquecer, aí você vai colocar a colher de pau dentro do óleo e quando fizer bolinhas aqui ao redor, já está bom. Eu vou mostrar para vocês. Pronto, todas fritas e olha só como elas ficam lindas. E eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, aí, pronto, tá pronto, agora venda. Eu vou dar aqui sugestões de embalagens e você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Olha, pratinho de isopor, você pode fazer isso aqui para ficar mais mimoso, sabe? Isso daqui é tapetinho de plástico. Vocês compram em casas de embalagens, 100 unidades, eu paguei R$3. Tem isso aqui também, olhe. Aí você pode escolher a cor, forminhas de colocar bolinhos, tipo cupcake, sabe? Aí você vai fazer isso aqui, olha. Olha só, como já fica assim, linda, né? Uma coxinha tradicional, fácil. Dá para você vender, ganhar dinheiro, olha só. E essa ideia de colocar assim é boa quando você vai, por exemplo, fazer entrega para delivery, né? É uma ideia maravilhosa. Porque você coloca dentro dos sacos e não fica o saco todo manchado. Olha a gente, produção participando. Gente, eu sei porque que ele está aqui por perto. Ai, ai, ai. Já tô rondando aqui. Ó. Já tá por aqui. Ai, gente, eu vou experimentar, porque o cheiro tá aqui maravilhoso. Até eu fiquei com água na boca aqui. Nossa. Não vai embora não, peraí. Gente, eu amo esse molhinho, olha. Você gosta? Olha só. Gente do céu. Gente, sinceramente, eu pagaria aqui 6 ou 7 reais em uma coxinha dessa. E você, produção, você pagaria? Deixa eu ver aqui. Quanto eu pagaria? Esse pode um negócio desse? Olha só. Gente, hoje ele Eu tá... pagaria 10 reais, tá muito boa. Aqui, deixa eu botar mais aqui, olha. Olha só, pessoal, hoje ele tá insuportável, viu? Quanto é que vocês pagariam? Diga aí. Me empolguei aqui experimentando e não falei como você deve embalar aqui na bandeja. Aqui, olha só. E quando você for embalar, não passe várias voltas com o plástico filme, porque o cliente, ele come com os olhos. E olha só, pessoal, que bandeja linda, maravilhosa. Ei, não vai embora não. E aí, o vídeo lhe serviu? Você aprendeu? Então curta, comente e compartilhe. Gente, é sério, muito boa. Gostou dessa receita? Imagina você ter um e-book com 25 receitas de coxinhas artesanais. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E as receitas são as mais vendidas.